Sejam muito bem-vindos à continuidade de nossas reflexões sobre a obra O Livro dos Espíritos trazida por Allan Kardec. Seguiremos a partir de onde paramos no vídeo anterior. Daremos continuidade ao tema, o qual nos deu bastante esclarecimento e noções fundamentais para entendermos melhor sobre a progressão dos espíritos. Apoiando-nos sobre essas ideias, é que damos sequência às perguntas dessa obra. Vamos, assim, iniciando a reflexão de hoje com a seguinte questão: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Resposta: pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Mais uma vez, os espíritos fazem questão de destacar que o mal e a ignorância comumente se confundem e se misturam dentro da concepção de definições da linguagem humana. Para simplificar, basta entendermos que todo o mal é resultado da ignorância, mas nem toda a ignorância precisa resultar necessariamente em uma maldade. Nesse raciocínio é que entendemos que os espíritos foram criados todos simples e ignorantes, como foi dito em questões anteriores, nos ensinando que antes de mal ou bom, o espírito desconhecia ambos os lados. A forma como o espírito experimenta na vida material é que o ajuda ou o atrapalha a seguir este ou aquele caminho. No final, porém, tal qual um funil moral edificado pelas leis de Deus, todos passarão da ignorância à perfeição, independente dos erros que tenham cometido ao longo do caminho. O tempo varia muito, no entanto, de um para outro. Enfim, vamos adiante com as perguntas. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Resposta: não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus. Criou-os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus assim se tornaram por vontade própria. Essa ideia não só reforça o que foi dito, mas também nos mostra que toda lição é de certa forma valiosa. Caso contrário, Deus não permitiria. Em suma, muitos precisam de dualidades para reconhecer o que é de acordo com a lei divina. Ou seja, para reconhecer o valor do bem, muitos precisam enfrentar as provações do mal. E, conforme são lapidados ao longo das encarnações, os espíritos se depuram pouco a pouco do mal cometido para se aliar cada vez mais ao bem essencial. Deus concedeu o livre-arbítrio, mas também impôs regras para que a liberdade não se torne libertinagem, deixando explícito que tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Vamos à próxima questão. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? Resposta: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Aqui existe uma apologia à história da maçã do Éden e da queda da humanidade pelo sacrilégio de Adão e Eva. Sem entrar a fundo nesse assunto, pois será discutido em outras obras, mas utilizando de seu teor simbólico, podemos entender que a partir do momento em que o espírito encarnou na matéria, ele se viu rodeado de sensações e de possibilidades que antes não tinha enquanto ser astral. Esse aspecto de novidade, ao qual Deus deixou o homem livre para escolher e experienciar, permitiu aos seres comungar com o que bem entendessem como sendo melhor para si. Essas escolhas, porém, não vieram sem consequências. Os que escolheram de acordo com a lei de Deus tornaram-se mais felizes e conscientes. Já os que escolheram mal adquiriram uma experiência negativa que os desviaram do caminho reto. Ainda assim, é uma experiência que merece ser respeitada e valorizada. Enfim, vamos para a próxima parte dessa questão. De onde vêm as influências que sobre ele se exercem? Resposta: dos espíritos inferiores, que procuram apoderar-se dele, dominá-lo, e que rejubilam com o fazê-lo sucumbir. Pois isso o que se intentou simbolizar na figura de Satanás.
Satanás, embora não seja o melhor termo a ser empregado, pode ser entendido, com mais precisão, como o divisor. Em outras palavras, tudo aquilo que tenta separar o espírito de sua essência divina. Ele não é necessariamente um ser à parte, mas está simbolizado em tudo aquilo que afasta o homem de Deus. Se pararmos para olhar profundamente nosso cotidiano, veremos que nem é preciso o diabo para corromper certas pessoas. Elas mesmas se encarregam disso por si próprias. É sempre um erro depositar em outrem a culpa pelas próprias falhas. Mas também é verdade que a influência externa existe e interfere muito nas decisões de cada ser, ainda que não venham de um ser único, criado para o mal. Por fim, sejamos vigilantes, pois se entendermos esse assunto, veremos que esse é um ótimo conselho. Próxima parte da pergunta. Tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem? Resposta. Acompanha-o na sua vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsidiá-lo. Aqui talvez seja a primeira aparição do termo obsidiado, que nada mais quer dizer do que sofrer a influência negativa e ou obsessiva de um espírito. Essa influência pode ter várias razões e pode se estender por tempo indeterminado. A melhor forma de cessar essa influência deletéria é concentrar-se na prática do bem, pois as vibrações ruins não encontram afinidade com as boas e, consequentemente, se afastam uma da outra. Mais para frente, especificamente na obra O Livro dos Médiuns, existe uma pergunta que questiona exatamente como solucionar a obsessão. E a resposta é, no mínimo, curiosa. Cansando-lhes a paciência? Sim, parece estranho à primeira vista, mas é justamente isso. Quando o espírito obsessor não consegue alcançar os objetivos de sua obsessão, porque o obsidiado está obstinado na prática do bem e na reforma moral, então o obsessor perde o interesse e se afasta. O que não quer dizer que não possa voltar no futuro, caso encontre sintonia novamente. Ou seja, a única solução verdadeira é manter-se alinhado com uma vibração superior o tempo todo, a fim de que os espíritos ignorantes e obsessores não causem influência perniciosa, tampouco encontrem oportunidades para fazê-lo. Voltando à questão em si, ressaltamos tudo isso para afirmar que essa influência acontece mais constantemente do que muitas vezes podemos acreditar. Vamos adiante. Por que há Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Resposta. Como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Supondes poder penetrar-lhe os desígnios? Podeis, todavia, dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixe a cada um, porquanto, assim, cada um tem o mérito de suas obras. Esse é um ponto que dificilmente encontraremos uma resposta objetiva, pois, mais uma vez, precisaríamos compreender os desígnios de Deus e os porquês misteriosos da existência para encontrar tais respostas. Desta forma, é conveniente e racional acreditar que, se o mal existe, e Deus é todo-poderoso, então ele permitiu que a escolha fosse feita. Isso não quer dizer que ele próprio tenha sido o causador ou o criador deste mal, mas indica que ele nos deu certa liberdade para reconhecermos por nós próprios as diferenças entre uma coisa e outra. Gosto muito de um ponto de vista que pode ser usado como paralelo para essa ideia. Na física, por exemplo, não existe a escuridão. O que existe é a ausência de luz. Da mesma forma, o mal não existe. O que existe é a ausência de Deus, a ausência do bem. O distanciamento daquele que nos deu o livre-arbítrio, a fim de que encontremos intimamente os propósitos para viver e viver bem, de acordo com as suas leis. Isso agrega uma boa reflexão a essa questão e nos pede que passemos para a próxima. Pois que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros do mal absoluto, deve haver, sem dúvida, gradações entre esses dois extremos, não? Resposta. Sim, certamente. E os que se acham nos graus intermédios constituem a maioria. Podemos acrescentar que nós, de uma maneira muito predominante, nos encaixamos precisamente neste meio termo. Próxima pergunta. Os espíritos que enveredam pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Resposta. Sim, mas as eternidades lhes serão mais longas. Por estas palavras, as eternidades,
se deve entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade de seus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver, ideia que revive todas as vezes que sucumbem numa prova. É natural que, se todos fomos criados a partir do mesmo ponto e nas mesmas condições, também sejamos todos capazes de alcançar o mesmo patamar lá na frente. Ainda que no decorrer da travessia tenhamos percorrido a jornada evolutiva por caminhos diferentes. O curioso desta questão está mesmo na reflexão sobre o termo eternidade, que aqui pode ser entendido quase como uma prisão mental para os espíritos que se comprazem no erro, ou que não conseguem visualizar um horizonte onde os resgates de suas dívidas não lhes venha ao encontro. Essa realidade também se enquadra especialmente para o nosso mundo de provas e expiações, pois os habitantes desse globo estão fadados a um longo e árduo ciclo de renovações antes de chegar a um patamar mais puro. Como temos pouca consciência sobre a ideia de infinito, então é lógico que não saberíamos mensurar ou até identificar o começo ou o fim de uma fase tão delicada quanto a que representa as mudanças de estágio moral. Eis a razão de o expurgo que o martírio na carne muitas vezes representa ser considerado por muitos espíritos ignorantes como uma eternidade. Não porque seja de fato eterna, como o simbolismo do inferno, por exemplo, mas porque representa um período de tempo inexplicável para a realidade material. Enfim, vamos adiante. Chegados ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm aos olhos de Deus menos mérito do que os outros? Resposta: Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Eles são chamados maus porque sucumbiram. Antes, não eram mais que simples espíritos. Existe uma passagem bíblica que fala exatamente sobre isso, conhecida como o retorno do filho pródigo. Deus certamente não faz diferenças entre seus filhos, e, assim como qualquer outro pai, ele se alegra imensamente quando seus filhos saem do erro e se convertem a um bom caminho. Em outras palavras, converter-se do mal para o bem é o mesmo que sair da ignorância para ganhar a consciência elevada. Desta forma, a mudança não carrega consigo um estigma de que um dia foi mal, mas a satisfação e a alegria de ter reencontrado o caminho da verdade e do bem. Vamos agora para a nossa última questão de hoje, que segue. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Resposta: são criados iguais, porém, não sabendo de onde vêm, preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Não têm, é certo, maus pendores, mas precisam adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Podemos compará-los a crianças que, seja qual for a bondade de seus instintos naturais, necessitam de se desenvolver e esclarecer, e que não passam, sem transição, da infância à madureza. Simplesmente, assim como há homens que são bons e outros que são maus desde a infância, também há espíritos que são bons ou maus desde a origem, com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados, enquanto que o espírito, ao formar-se, não é nem bom nem mau. Tem todas as tendências e toma uma ou outra direção, por efeito do seu livre-arbítrio. Creio que esta questão sintetiza tudo o que falamos até aqui e encerra perfeitamente a nossa reflexão de hoje. Se você gostou da continuidade desse estudo, então não deixe de se inscrever no canal e siga conosco os próximos vídeos sobre o assunto. Comente, compartilhe o vídeo, curta, deixe a sua opinião, pois a sua participação ajude muito para que o canal continue crescendo. Um grande abraço a todos e até a próxima. Paz e luz.